Senhoras e senadoras, eu vejo aqui a presença do senador Suplicy e acho que é muito oportuno, já que aqui está o senador Suplicy, para que eu possa dizer que defendo a proposta dele para que todos os anos, na hora de ler a mensagem presidencial aqui no Congresso, senador Pedro Simão, o presidente vem aqui, a presidenta vem aqui, como isso acontece em outros países, como acontecia no Brasil na época da monarquia, inclusive, em que foi a princesa que veio aqui ler a sua mensagem no dia 4 de maio de 1888, onde lançou a ideia da lei da abolição. Esse é o primeiro ponto. Eu lamento que a presidenta não tenha vindo. Agora, eu lamento muito mais é que o documento apresentado analisou o passado, mas não trouxe com clareza a lista das bombas que podem explodir no rumo do Brasil nos próximos meses, no máximo anos. Não demorará décadas. Por exemplo, não foi dito, senador Mozarildo, o risco que nós vivemos de termos uma arrecadação crescendo a 11,2% e os gastos federais crescendo a 3,6%. Não tem futuro isso. Não tem futuro. Esse déficit, essa brecha na taxa de crescimento, embora não no montante, essa brecha na taxa de crescimento levará a uma situação de profunda instabilidade fiscal. É lamentável que isso não esteja sendo visto. E olhe que essa taxa de crescimento da receita incluiu receitas extraordinárias que não se repetirão mais, como o bônus do pré-sal. Ainda mais grave é que mesmo na atual situação, ainda que não houvesse esse risco de nós podermos ter uma situação de instabilidade profunda, devido ao fato de que a taxa de crescimento da arrecadação vai mais devagar do que a taxa de crescimento dos gastos, a poupança é ridiculamente pequena. E isso é uma bomba, mas uma bomba muito grave, senhores senadores e senhoras senadoras. Um país que não é capaz de ter uma taxa de poupança razoável é um país que não tem futuro como uma família. O país tem que ser analisado sempre como se fosse uma grande família. Se você pegar aquilo que faz na sua casa e repetir no caso de um país, não vai dar certo para o país se o que você faz para a sua casa não está sendo bem feito. Aquele que em casa não consegue poupar para permitir um futuro melhor aos seus filhos, não tem uma boa gestão. Nós não temos poupança. Nós preferimos incentivar o consumo hoje, sabendo que isso vai gerar uma crise no futuro por falta de produção. Essa bomba, nós não vimos uma referência a ela. Nós temos não apenas o alto gasto em proporção às receitas, mas igualmente grave é a bomba da má qualidade dos serviços públicos. Apesar da renda que o governo dispõe, nós não conseguimos aplicar de tal maneira que as pessoas possam ir de manhã para o trabalho, de noite para casa, em ônibus confortáveis. Em ônibus que tenha hora para sair e hora para chegar. Que se ficar doente tenha um serviço público de qualidade. Que a escola seja boa. Nossos serviços públicos são deficientes e isso é uma bomba que vai explodir nos próximos anos. A falta de qualidade dos serviços públicos está irritando de tal maneira a nossa sociedade. Chegou a um ponto tal de exaustão a tolerância da população brasileira com o transporte público, com a saúde pública, com a educação pública, que isso levará a uma explosão, como uma bomba. De certa forma, o que eu estou falando de alguns anos
É até por uma questão de otimismo, porque quem assiste os jornais de manhã, de noite, já percebe que isso, senador Simão, já está acontecendo. Os 35 ônibus queimados durante os primeiros dias, 35 dias de janeiro e fevereiro, um ônibus por dia, é algo que deveria merecer uma profunda reflexão do governo e de nós aqui também. Algo está passando que está fazendo com que a população brasileira viva sob tensão profunda. A tensão do trânsito, a tensão da violência, a tensão da insatisfação com a qualidade dos serviços públicos, a tensão da inflação. Nós estamos sob tensão. E essa tensão é uma bomba. É uma bomba relógio que pode explodir. E aí entra essa bomba que já está aí visível, que é a bomba da violência. 50.108 assassinatos no ano passado. É mais do que a guerra do Vietnã matou de americanos durante todo o tempo. Se nós somamos 50 mil de assassinatos e quase o mesmo número de mortos no trânsito, 100 mil, é mais do que morreu na Hiroshima, que foram 83 mil. Ou seja, o Brasil explode uma bomba de Hiroshima por ano em assassinatos e em mortes no trânsito. Eu não olhei com detalhes enquanto preparava isso que eu falo, mas eu creio que esse número de mortos devastaria radicalmente, pelo menos, municípios de 50 mil para baixo no número de 1.000 municípios. Ou seja, um município seria extinto com esses 50 mil. Ou outro. 1.000 municípios têm população de 50 mil para baixo. A gente não percebe esse número. É como se devastássemos um município de 50 mil, tirássemos do mapa, senador Simão. O número de mortos por razões da violência no Brasil, 50 mil de assassinatos, 50 mil de trânsito, é como se nós borrássemos do mapa município de 100 mil habitantes. Como Bento Gonçalves, que deve ter 100 mil, senador Simão, no seu estado. Imagine borrar um município como Bento Gonçalves. É o que a gente faz todo ano. É o que a gente faz todo ano por conta de assassinatos e violências de trânsito. Nós estamos vivendo uma guerra civil. E essa guerra civil é uma bomba que está explodindo nas nossas mãos que a gente não vê. Eu falo a guerra civil da violência, e não só a violência dos 50 mil mortos, é a violência de 200 milhões com medo. Porque insegurança não se mede no número de mortos. Insegurança se mede no número de pessoas que se sentem inseguras. E no Brasil todos se sentem inseguros hoje. Se você se sente inseguro, já está sendo vítima da violência, mesmo que ninguém lhe assalte. Mesmo que nenhuma pessoa próxima a si seja assassinada. A violência que a gente sente é o sentimento de insegurança que a gente vive. Não poder ir de um lugar para o outro com medo. Não dormir enquanto os filhos não chegam. Essa insegurança é uma violência que tomou conta do Brasil. E a gente não vê essa referência na fala da presidenta do governo, para nos alertar e para dizer o que está fazendo para diminuir isso. Como se não bastasse, nós estamos vivendo uma outra forma de guerra civil, que é a guerrilha que os jovens fazem hoje por meio do computador para manifestar sua raiva. Desde junho que nós estamos vendo isso com clareza. Desde junho que o povo vai à rua se manifestar, protestando. Eu não falo manifestações de 100 mil, que terminou, todos vão para casa. Eu falo a violência, a guerrilha, de grupos de 100, 200 que param o trânsito, que inviabilizam o aeroporto de funcionar porque pode-se parar a avenida que leva para o aeroporto, que impede hospital, escola, que impede ambulância passar na estrada. Isso vai crescer, porque isso é o resultado de um casamento muito simples, o casamento do descontentamento com a internet. Casou, houve um casamento.
Uma coisa motiva a fazer e a outra dá o meio para fazer. Qualquer jovem nesse país hoje tem uma trincheira na sua casa, que é o computador conectado. E através dessa trincheira, ele convida outros amigos, colegas, para irem para pontos certos e aí inviabiliza o funcionamento. Até os shopping centers estão com dificuldade de funcionar. E isso não vai parar até que o descontentamento pare, porque os computadores não vão sumir do mapa. Essa é uma bomba relógio, essa guerrilha cibernética que a gente atravessa e que vai se acirrar. Para não dizer, senador Mazarino, que eu não falei de educação, essa é uma bomba, mas é uma bomba muito forte, que está explodindo e que a gente não vê, destruindo a nossa capacidade de produção pela baixa competitividade, pela baixa produtividade, pela incapacidade de criar produtos novos para uma economia dinâmica baseada em alta tecnologia. Não tem futuro o país que não tiver uma educação de alta qualidade para todos. Não alta qualidade para alguns e qualidade ruim para outros, com a ilusão de uma média positiva. Não, é a qualidade boa e igual para todos. Não fazer isso é sentar em cima de uma bomba, que vai explodindo talvez aos pouquinhos e as pessoas nem percebam que é o pior tipo talvez de bomba, é aquele que vai destruindo por dentro sem você tomar o cuidado necessário para desarmá-la, a bomba. Nós vivemos a bomba da saúde. Não está bem a saúde no Brasil e todos nós sabemos disso. É uma bomba que está explodindo duplamente, por degradar a saúde da população e por querer aumentar o descontentamento com que a população vai se mobilizar na luta. Não é nem por um novo modelo, porque essa utopia hoje não está clara, mas é simplesmente de raiva com o que está aí, querendo mudar, mesmo sem saber para onde exatamente. Essas bombas, nós não vimos referência qualquer na mensagem que a presidenta mandou por meio do seu ministro Aloysio Mercadante. Eu, antes de terminar, senador Mazarino, gostaria de passar a palavra para o senador Álvaro, e eu não sei se o senador Suplicy, que levantou o microfone, também é para isso. Bem, a palavra está com o senador Álvaro Dias, que me honra com seu à parte. Senador Cristóvão Buarque, apenas para cumprimentá-lo pela análise que faz correta e, sobretudo, didática, como professor que é, para que as pessoas possam entender muito bem o que está dizendo. Não só na mensagem que encaminhou ao Congresso, mas também naquele ufanista discurso do final do ano passado. A presidente procurou, tanto lá quanto agora, dourar a pílula e passar a ideia de que tudo está muito bem. O ano eleitoral é estimulante para aqueles que adotam um projeto de poder e esquecem que são responsáveis por um projeto de nação, procurar encantar as pessoas, mesmo que seja necessário escamotear a verdade. E quando Vossa Excelência fala em bomba relógio de efeito retardado, que pode explodir logo à frente, alerta a presidente. Ainda é tempo de adotar providências preventivas para evitar que esta bomba relógio realmente venha a explodir no colo do povo brasileiro. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, senador Álvaro. Eu vou ler rapidamente os títulos, basicamente, das minhas preocupações com as bombas que estão adiante de nós. O setor externo brasileiro. Nós vivemos uma situação que nunca vivemos, de uma posição na balança comercial extremamente frágil. Nós somos um país que tinha, nas últimas décadas, eu diria, uma exportação muito maior do que a importação. Hoje isso está desaparecendo. Nossas contas começam a depender de entrada de capital estrangeiro, que ninguém sabe por quanto tempo vem. Que ninguém sabe até quando vai preferir vir para aqui, em vez de ir para os Estados Unidos, quando melhorar a situação norte-americana. Quando os outros países emergentes começam a aumentar sua taxa de juros, esse capital vai embora. Além de que vai obrigar que nós aumentemos nossa taxa de juros para cobrir o buraco.
O nosso câmbio é frágil. A Argentina, até poucos meses atrás, se vangloriava de que não tinha problema de câmbio, porque, quando necessário, o Banco Central vendia suas reservas. Nós dizemos o mesmo, mas as reservas, por maiores que elas sejam, são finitas. E são pequenas quando a gente compara com o valor global da mobilização em trilhões de dólares que ocorre no mundo. Nós achamos que 250, 300 bilhões de dólares é muito, e até parece muito, mas não é nada quando a gente compara com o tamanho das transações mundiais. Nós vivemos uma fraqueza, e isso daqui é fundamental de ser considerado na situação do BNDES, da Petrobras, da Eletrobras. Essas instituições têm sido utilizadas, de certa maneira, para escamotear, esconder e dar impressão de dinâmica, mas criando uma vulnerabilidade em 3 instituições que são orgulho, até aqui, do Estado brasileiro e não do governo atual. E aí, isso se complica com a bomba que está sendo armada com a tal da contabilidade criativa, que serve para esconder a verdade. Não é nada pior do que uma bomba visível, do que uma mina terrestre, porque a mina é escondida. A contabilidade criativa é uma maneira de colocar areia em cima das bombas para que ninguém veja que elas estão sendo preparadas. Nós, manipulando números, escondemos a realidade. E a realidade ninguém esconde para sempre. Ela virá e poderá trazer problemas extremamente sérios, como sempre trouxe quando foi usada a manipulação. Nós temos a bomba da inflação. Não está descontrolada ainda, mas não está controlada mais. Essa é uma situação angustiante. Felizmente ainda não está descontrolada, mas lamentavelmente já não está mais controlada. Ela está naquela posição ambígua do equilibrista que vai numa corda bamba. Ele não caiu ainda, mas ele não está equilibrado mais. Essa é a situação da nossa moeda real. E essa bomba trágica das grandes cidades brasileiras, que estão explodindo pela incapacidade de mobilidade para a população, pela violência que elas trazem, pelo quadro de pobreza que elas apresentam. Nossas cidades, nossos monstrópolis, porque nossas grandes cidades não podem mais serem chamadas de metrópoles, elas são monstrópolis. É uma bomba que para nós vai explodir, mas talvez o vício diga para nós que ela vai explodir quando talvez elas já explodiram e a gente não vê. E o endividamento? E a previdência social? São bombas que a gente não viu falar. Finalmente, senador, para fechar, não muito tarde, a euforia. A euforia, como as autoridades veem a realidade, é uma bomba. Uma pessoa muito alegre, feliz, caminhando em cima de um terreno minado, é muito mais perigoso do que aquele que não vai correndo animado no terreno minado. Ao contrário, vai calmamente, vai olhando onde pisa. O governo brasileiro não olha onde pisa. O governo brasileiro está achando que está caminhando no terreno limpo, quando na verdade está caminhando num terreno minado. Só que a mina, ela não explode para o governo, explode para o país inteiro. Nós precisamos, sim, ver as coisas boas que a presidenta mostrou na sua mensagem, mas nós não podemos fechar os olhos para as bombas adiante que ameaçam o futuro do nosso país. Eu espero que no próximo ano, qualquer que seja o eleito ou eleita, venha aqui trazer sua mensagem pessoalmente, senador Suplicy, como o senhor mesmo defende com seu projeto. E eu espero que tragam uma mensagem que seja sem euforia ilusória, sem ser um efeito publicitário, que seja um documento de análise das coisas boas que nosso país tem feito e dos riscos que nosso país corre. É isso, senhor presidente. Sem dúvida alguma, senador Suplicy.
É importante a análise que Vossa Excelência faz de como teremos que avançar muito melhor para evitar os riscos das bombas referidas por Vossa Excelência. E agradeço de ter feito a referência à proposta de emenda à Constituição que nós aqui no Senado aprovamos em 2 turnos para que a presidência da República ou o presidente da República sempre no início dos trabalhos legislativos a cada ano venha pessoalmente transmitir esta mensagem e ela própria dizer sobre os seus planos, as suas perspectivas, as metas e tendo a oportunidade de, olho no olho, conversar com todos os membros do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado. Esta proposta foi aprovada por consenso entre nós. E eu, ainda na segunda-feira retrasada, escrevi uma mensagem ao presidente Renan Calheiros, sugerindo que ele convidasse a presidenta Dilma. Ele me disse, na segunda-feira última, que o fez, mas que ela considerou que já tinha vindo aqui ao final do ano e tudo. Mas, mais uma vez, como Vossa Excelência certamente notou, e todos nós, durante a leitura, por melhor que fosse feita pelo senador Claudino, do Piauí, como primeiro secretário, uma vez tendo sido entregue pela então ministra, já pelo ministro, era a ministra Gleisi Hoffmann, mas depois o ministro da Casa Civil que entrega, não é? Então, e quem lê não é o ministro da Casa Civil, é o primeiro secretário. E o que pude observar, mais uma vez, nestas circunstâncias, é que a atenção que normalmente teria, se fosse a própria presidenta lendo, falando e, eventualmente, usando de palavras além do seu texto, que seria normal, a atenção que normalmente ocorreria não aconteceu. Eu percebi que as pessoas, em geral, às vezes até na mesa, estavam dialogando, conversando, alguns falando no telefone celular, e a repercussão do texto, da mensagem da presidente foi certamente muito menor do que se ela própria tivesse aqui nos transmitido. Eu próprio estou estudando a mensagem ao Congresso Nacional para, conforme Vossa Excelência o faz agora, comentá-la ainda nesses próximos dias. Mas eu tenho a certeza e faço aqui a recomendação enfática. Bom, esta foi a última vez nesta gestão que a presidenta teria tido a oportunidade de falar ela própria. Mas eu espero que ela seja eleita e que nos próximos quadriênios venha logo a tomar esta decisão de vir aqui falar. Mais do que isso, eu também disse ao presidente Henrique Alves que será próprio que a Câmara dos Deputados logo vote essa proposta de emenda à Constituição, pela qual sempre o presidente da República e não outra pessoa seja quem fale para a nação e para o Congresso Nacional a sua mensagem anual. Meus cumprimentos e obrigado pelas observações. Obrigado, senador. Eu quero insistir. Eu creio que o fato da presidenta não vir aqui foi uma cidade de duas coisas. Por um lado, não percebeu o senso de oportunidade de falar para o Brasil inteiro ela própria. E segundo, um descaso que ela passou com o Congresso Nacional. Veja, faz 15 dias o presidente dos Estados Unidos leu a sua mensagem, transmitida para o mundo inteiro. Aqui, muitos aqui assistimos, transmitido pela televisão, a mensagem do presidente Obama. No caso da mensagem dele, nem nós assistimos. Vamos falar com franqueza.
Eu, inclusive, não consegui ficar ali mais do que um pedacinho do tempo, porque é um documento burocrático, publicitário, relacionado ao passado. Faltou um documento inspirador, olhando para o futuro. Nós não vimos esse documento. É uma pena. Se fosse o próprio presidente ou presidenta que fizesse a leitura, a fala, o discurso, eu creio que ganharia muito quem estivesse na chefia do Poder Executivo, ganharíamos muito nós do Poder Legislativo e o Brasil inteiro. Espero que o próximo presidente, no começo já do seu mandato, venha aqui e fale sobre o futuro que ele se propõe. E não deixe de falar nas bombas que nós precisamos desarmar. Muito obrigado, senhor presidente. Ordem do dia. A presidência